A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nessa semana iniciar uma apresentação de Cristo Jesus. E para isso nós vamos usar o livro de João, o Evangelho de João, na nova versão internacional. E lá, logo no primeiro versículo do capítulo 1, nós encontramos João apresentando a Cristo Jesus como Deus Criador, aquele que criou todas as coisas. Aquele que estava com o Pai lá no início, quando todas as coisas foram feitas. Diz lá em João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, João apresenta a Cristo Jesus como Deus, o Deus Criador. Aquele que estava lá no início criando todas as coisas, todo o universo, nos criando, a natureza, Deus Criador. Ele nos apresenta a Cristo Jesus. Assim, andando um pouquinho mais, nós vamos no versículo 4, 5 e 9 de João, onde nós vemos que Jesus é luz para os povos, aquele que nos ilumina, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos mostra a nossa verdadeira situação espiritual. Assim, nós podemos ler lá em João 1, 4, 5, 9. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Assim, João nos apresenta a Jesus Cristo como luz para os povos. Todo aquele, não importa onde estiver, em que país, em que lugar estiver, na grande cidade ou lá na selva amazônica, se olhar para Cristo Jesus, vai ser iluminado e os seus caminhos vão ser iluminados, a sua vida espiritual vai ser iluminada. Assim, João nos apresenta a Jesus Cristo como luz para os povos, mas também ele nos apresenta a Cristo Jesus como autoridade constituída. O que quer dizer isso? Aquele que tem autoridade de nos tornar filhos, porque até então, sem Cristo Jesus no coração, nós somos criaturas de Deus. Assim, olhando para a palavra, nós conseguimos enxergar essa verdade. Então, João nos diz lá no capítulo 1, no versículo 11 a 13, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, autoridade constituída. Mas João também nos apresenta a Cristo Jesus como homem, sim, como eu e você, carne e osso. Se Jesus tomava um beliscão, isso ia doer nele, porque ele era carne, verdadeiramente homem, como eu e você, sentindo as mesmas dores, as mesmas tentações. Lá em João 1, versículo 14, nós encontramos aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não era apenas Deus aqui na terra, mas também era homem. Não era apenas homem, mas também era Deus. Não era um espírito de luz, não era apenas um profeta, mas era o Deus que se tornou homem para viver nessa terra como eu e você. Mas não para por aí. João também nos apresenta a Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus. Lá em João 1, 29 a 30, nós lemos: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Assim, João apresenta a Cristo Jesus também como o Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado em favor das nossas vidas, em pagamento dos nossos pecados, como era exigido pela lei. Mas de uma vez por todas, quando Cristo Jesus morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados. A nós cabe-nos crer nessa verdade, vivermos debaixo dessa verdade. Aí teremos o direito de recebermos esse perdão, essa libertação. Assim, o que essas verdades representam para nós? Jesus Cristo, sendo Deus Criador,
podemos confiar nas suas promessas. Sim, podemos crer que tudo aquilo que Ele tem prometido para nós, Ele tem poder, Ele tem autoridade para realizar. Também, sendo a luz para os povos, luz para nós, devemos andar debaixo da sua luz para não pecarmos. E quando pecarmos, saberemos que estamos em pecado. Assim, devemos andar debaixo da guarda de Jesus, da luz que ilumina todo o nosso ser espiritual, nos mostrando aonde estamos errados. Também, João nos mostra que Ele é a autoridade constituída. Sendo Ele a autoridade constituída, devemos obedecê-lo. Sim, se obedecermos a Cristo Jesus, andarmos nos seus caminhos, nos seus mandamentos, seremos mais que vitoriosos. Se Ele veio ao mundo como homem, carne e osso, e venceu as tentações e suportou as dores da carne em favor do reino de Deus, também podemos vencer as tentações, podemos vencer as dores da carne. Sendo Jesus o Cordeiro que Deus enviou para pagamento dos nossos pecados, crendo nesse ato, nessa entrega de Cristo Jesus, nós seremos libertos dessa dívida, da dívida que um dia, através da nossa descendência de Adão e Eva, recebemos. Assim, João nos apresenta a Cristo Jesus como Deus Criador, luz para os povos, autoridade constituída, como homem, como o Cordeiro que Deus enviou. Assim, João nos mostra quem é Jesus realmente. Muito mais você pode conhecer sobre Jesus Cristo lendo o Evangelho de João. Então, o desafio é você, comece a ler esse Evangelho, o Evangelho que nós dissemos que é o Evangelho de amor, porque de uma maneira muito carinhosa, João apresenta a Cristo Jesus e nos mostra os caminhos que devemos andar. Que você tenha uma semana abençoada, guardada pelo Senhor, e que essas verdades de Cristo Jesus sejam verdades nas suas vidas. É o nosso desejo, do fundo do nosso coração. Amém.